Olá, gente, tudo bem? Então, muito prazer, meu nome é Camila Pereira, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e eu estou participando nesse momento da CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho da Pavi Transportes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre saúde mental, mais especificamente as questões de ansiedade. Algumas pessoas podem entender ou podem achar que a ansiedade é um sentimento ruim, mas na verdade não existe sentimento ruim, né? A gente tem que identificar o que cada emoção está querendo nos dizer no momento que a gente está sentindo ela. Então, por exemplo, né, a ansiedade é uma emoção que a base dela seria o medo, né? Então, eu tenho medo de alguma coisa, mas o que aparece ali é mais uma ansiedade ou alguns sintomas, taquicardia, sudorese, palpitação, tremor, mãos suadas, né? Mas o que eu tenho que identificar? Digamos que a gente teria dois caminhos sobre a ansiedade, né? Então, seria uma ansiedade antecipatória de planejamento e uma ansiedade antecipatória de sofrimento, tá? Então, vou dar um exemplo. Então, a gente mora no Brasil, nesse momento aqui tá, né, tá no inverno, a gente tá com uma temperatura mais para frio do que calor, e eu tô indo para os Estados Unidos, né? Vou dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos está fazendo calor e eu tenho que me organizar para essa viagem para esse país que eu tô indo. Então, a ansiedade de planejamento seria, eu tô indo para uma viagem que eu planejei há bastante tempo, vou ver certinho que temperatura tá, se meus documentos estão em dia, se a minha mala tá preparada, se os meus passeios estão comprados. Então, seria uma ansiedade de planejar as coisas para que eu tivesse os melhores resultados possíveis, né? A ansiedade de sofrimento seria assim: eu vou ir viajar de avião, então eu já penso, né, que eu vou ficar com medo, que vai ter muita turbulência, que eu vou passar mal no avião, e se o avião cair, e se eu esquecer alguma coisa, e se eu não conseguir passar no aeroporto. Então, são pensamentos disfuncionais que eu tenho que me geram um sofrimento, né? E eu fico mais ansiosa, eu fico mais nervosa e eu posso ter sintomas como taquicardia, sudorese, palpitação, né? E vários outros sintomas, tontura, dor de cabeça. Então, eu tenho que sempre avaliar, né? Então, a gente fala assim: o nosso pensamento vai gerar uma emoção que vai gerar um determinado comportamento. Então, sempre que eu perceber que eu estou ansiosa, é importante, por exemplo, eu questionar meu pensamento, tá? Mas isso que está me deixando ansiosa é algo que realmente está acontecendo, é algo verídico, é algo real, né? Eu tenho prova que a forma como eu estou pensando ela é verdadeira, ou são frutos da minha imaginação, que eu estou catastrofizando, tô dando destaque ao negativo, tô negativando, né? Tô sendo mais negativa e tá me gerando esse sentimento de ansiedade, né? Então, a gente tem que sempre dar uma avaliada e questionar. Então, da onde que saiu esse pensamento? Por que eu tô pensando nisso nesse momento? Esse pensamento tá me levando a qual resultado, né? Então, a gente tem que sempre avaliar e se questionar, né? Porque muitas vezes o nosso pensamento nos gera a distorções cognitivas que muitas vezes não são reais, né? Então, por isso que é importante a gente sempre questionar esse pensamento, tentar encontrar uma alternativa mais funcional, né? Para que a gente, de repente, tenha uma emoção, mas não seja uma emoção tão intensa que nos gere, de repente, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Então, é importante. E, claro, a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento para ver quando a gente já está passando do ponto, quando a gente anda muito preocupado, isso está se repetindo a cada dia, né? Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento para poder também buscar ajuda com profissionais, se for o caso, né, para uma psicoterapia, para
consulta médica, se for necessário o uso também, né, de medicação. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento para a gente poder ver o que a gente precisa, né, se a gente está passando por um momento mais ansioso, né, eu sempre fui ansioso ou ansiosa, é esse momento da minha vida que isso está acontecendo, eu estou passando por uma situação que está me deixando mais ansiosa. Então, tudo isso a gente deve avaliar, né, para a gente procurar ajuda profissional se for o caso, né, para a gente poder ter um tratamento adequado.